nosso culto. Nós adoramos ao Senhor, nós confessamos os nossos pecados, nós louvamos a Deus e agora nós seremos edificados pela palavra do Senhor que será exposta e anunciada. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós vamos do verso 11 ao verso 31. Nós estamos numa longa caminhada pelo livro de Atos. Nós vamos encerrar o livro de Atos hoje, com a graça de Deus. Nós encerramos essa série de mensagens em Atos, mas ainda não encerramos a série de mensagens em si. Domingo que vem nós ainda faremos um fechamento, fazendo uma união entre Lucas, o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos, que foi os dois livros que nós trabalhamos ao longo dos últimos 2 anos. Então, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, último capítulo do livro. Os últimos versos, nós leremos a partir do verso 11 até o verso 31. Peço que você me acompanhe na leitura. E logo em seguida, oraremos ao Senhor para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Leamos o texto então, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do verso 11 ao verso 31. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha, o qual tinha por insígnia os deuses Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de lá margeando, chegamos a Régio, e soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a permanecer com eles 7 dias. Depois partimos para Roma. Tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma vieram em nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu que Paulo morasse à parte, sob a guarda de um soldado. Passados 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus reunidos e eles disseram-lhes: Irmãos, nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de interrogar-me, queriam me soltar, por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus opuseram-se a isso, vi-me obrigado a apelar para César, embora a minha nação não tenha nada do que me acusar. Por essa razão vos convidei para vos ver e falar, pois estou preso com esta corrente por causa da esperança de Israel. Mas eles lhe disseram, não recebemos cartas da Judéia a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algum mal de ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que por toda parte fala-se contra esta seita, tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa. Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam em suas palavras, mas outros as rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e diz, ouvindo ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Estais cientes, então, de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E depois de dizer isto, os judeus partiram, tendo entre si grande discórdia. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum. Oremos. Senhor, fala conosco, Pai. Tua palavra foi lida, agora ela será exposta. Dá-nos a iluminação necessária para transmitir aquilo que Tu desejas falar conosco. Diferentemente do que aconteceu com aqueles judeus, Pai, relatados no texto que acabamos de ler,
Nós queremos ter ouvidos para te ouvir, nós queremos ter olhos para te ver, nós queremos que o nosso coração seja tocado por ti, nós queremos ser curados por ti, Pai. Por isso, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, atrai a nossa atenção. Desvia de nós tudo aquilo que pode nos ofuscar, pode te ofuscar nesse momento e nos tirar a atenção da tua palavra. Peço não só pelos meus irmãos aqui presentes, mas por todos os meus irmãos que nos acompanham também pela internet. Dá a eles, Pai, a graça de não perderem a atenção da tua palavra e dá a eles a graça também de receberem uma graça especial tua, ainda que distantes do corpo, que essa palavra calhe nos corações de cada um deles e que haja transformação em nosso meio. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos numa caminhada longa aí pelo livro de Atos. Nós estamos já há alguns domingos acompanhando a saga do apóstolo Paulo para tentar chegar a Roma, primeiramente ali partindo já de Jerusalém. Nós já vimos que ele tinha planos para ir a Roma muito antes de tudo isso acontecer, mas o Senhor o guiou por outros meios, por outros caminhos e levou o apóstolo Paulo a Roma, que ele tanto desejava ir, mas levou por outros caminhos. Mas o fato é que nós temos acompanhado isso e nós vimos no domingo passado que depois de um naufrágio que eles haviam sofrido, eles ficaram numa ilha chamada Malta e dali até Roma, eles então passaram o inverno todo lá em Malta, aguardando o fim do inverno e saíram logo no início do período propício para a viagem. Essa viagem foi marcada por muitas coisas, por muitos eventos, e ela chama a atenção de Lucas, que é o autor do livro, de maneira peculiar, a ponto de Lucas guardar detalhes mínimos. Ele guarda detalhes do tipo o nome do barco, no caso, quando eles saíram de Cesareia e acabaram fazendo ainda uma troca de barco no meio do caminho, ele guarda o nome do barco, ele guarda também agora aqui a insígnia que vai à frente dos barcos. Ele cita que dois deuses do panteão grego ali eram filhos de Zeus, segundo a mitologia grega, e eram os guardiões dos navegadores, eram ali os protetores dos navegadores. Então, os dois deuses vão à frente do barco com uma espécie de proteção para o barco. Isso tudo vai marcando Lucas a ponto dele dar detalhes mínimos sobre essa viagem, o que nos ajuda a entender o que está acontecendo. Mas a partir de Malta, depois que acaba ali o período do inverno, a viagem até Roma é rápida, tranquila e segura. Eles passam 3 dias em Siracusa, depois eles passam um período ali em Régio, aí até que eles chegam em Puteoli, já em solo italiano, tá? Essa cidade, essa última cidade onde eles chegam, ela é já em solo italiano, já é bem próximo de Roma. Normalmente os navegantes desciam nessa cidade e seguiam a pé até Roma, embora desse para ir de barco até Roma, mas era mais seguro, mais tranquilo descer ali e seguir a pé. É muito provável que tenha acontecido. Ele já está em solo italiano, né? Para quem conhece o mapa italiano, então já ali na bota, um pouquinho acima ali do calcanhar, já por dentro do mapa, né? A cidade fica na costa oeste, né? Do solo italiano. Então eles descem ali e ali eles encontram um grupo de cristãos. Eles encontram ali um grupo de irmãos. É interessante porque Lucas não cita se foi Paulo que pediu para que os irmãos descessem. Certamente não foi Paulo quem encontrou, porque Paulo está preso, ele tá detido, ele não tem essa liberdade de descer no porto tranquilamente. Quando ele desce em um determinado porto, na primeira parte da viagem, Lucas deixa claro que o centurião que faz a guarda de Paulo autoriza ele, né? Então, aqui, como Lucas não faz uma citação, a gente fica na dúvida se de fato foi Lucas e os outros companheiros de Paulo que encontraram esses irmãos, ou esses irmãos é que encontraram o apóstolo Paulo. Mas o fato é que duas coisas, ou duas certezas nós podemos ter a partir desse fato, de que já lá em solo italiano, eles encontraram irmãos em Cristo. A primeira informação que nós podemos guardar, a primeira informação que nós podemos tirar disso tudo, é que o Evangelho já tinha andado muito mais do que o apóstolo Paulo. Se você prestar atenção, todas as viagens do apóstolo Paulo, elas se concentram no Mediterrâneo,
tá? Pela região da Macedônia, da Acaia, pela região da Galácia, tá? Pela região da Ásia Menor. O apóstolo Paulo ainda não tinha ido até o continente europeu, mais para esse lado do continente europeu. Ele nunca tinha chegado até essa distância com as suas viagens missionárias, mas já haviam cristãos lá, já haviam irmãos lá, já havia uma igreja em Roma, como os irmãos vão ver mais para frente, os irmãos recebem o apóstolo Paulo, e o que é interessante disso é que muitas vezes nós achamos que o avançar de missões ou o avançar do evangelho dependeu exclusivamente dos apóstolos, dependeu exclusivamente dos discípulos de Cristo, o que não é verdade. Nós podemos perceber que já em alto continente, já lá dentro do continente europeu, na Itália, você já tem uma igreja formada em Roma, e pelas redondezas, a cidade citada aqui, a cidade de Puteoli, já havia um grupo de cristãos lá. Isso nos chama a atenção para o fato de que, realmente, os cristãos que abraçaram o evangelho, abraçaram a vocação missional de todo cristão, de levar o evangelho a toda criatura, de levar o evangelho a todas as pessoas. Então, essa é uma primeira informação interessante nessa primeira etapa do texto. Uma outra coisa que nós percebemos é que o apóstolo Paulo demonstra aqui um prazer sem igual de estar na companhia de irmãos em Cristo. Ele estava preso, ele podia muito bem manter-se ali na companhia de Lucas e do seu outro companheiro de viagem. Estávamos ali, estávamos 2 ou 3, já tinha o suficiente para fazer um culto, para fazer uma ceia, para estarem juntos ali. Não havia necessidade de você se misturar com outros cristãos de um lugar que você, em tese, não conhece. Mas nos parece, pelo comportamento do apóstolo Paulo, que para ele não faz diferença se é um cristão que ele conhece ou não. O fato é que é cristão, é irmão, e ele tem prazer em estar junto. Esses irmãos, então, o convida para ficar com eles ali por 7 dias. O apóstolo Paulo, obviamente autorizado pelo centurião, ficou 7 dias com aqueles irmãos, comungando com ele, passando um tempo com aqueles irmãos, compartilhando coisas que, infelizmente, Lucas não relatou para nós, mas o fato é que o irmão Paulo tem prazer de estar com os irmãos desconhecidos de Puteoli, sem saber dessa igreja, sem conhecer aqueles irmãos. É interessante isso nos faz chamar a atenção, muitas vezes, para o nosso comportamento. Quantas vezes os irmãos saem de férias e uma das coisas que a gente acha que tem que tirar é férias da igreja. A gente vai para algum lugar e chega lá nessa cidade, chega num domingo, ou chega ao final de semana, muitas vezes a gente pensa, não, eu estou longe da minha igreja, então não tem necessidade de eu ir para a igreja. E muitas vezes até por conta das facilidades que temos hoje em dia, como transmissão pela internet, às vezes a gente quer assistir o culto da nossa igreja estando distantes, mas nós não nos envolvemos com o corpo local da cidade onde nós estamos. E nós perdemos uma oportunidade interessante de conhecer irmãos em Cristo que estão baseados em outras cidades, vivendo outras realidades, e ficamos apenas limitados ao nosso mundinho da nossa igreja. Não há nada de mal, não há nada de errado nisso, mas isso demonstra uma certa falta de abertura e uma certa falta de prazer em estar com irmãos em Cristo, ainda que sejam em locais desconhecidos, em locais dos quais nós não conhecemos a igreja ou as pessoas que estão na igreja. E o apóstolo Paulo, com o seu comportamento, nos chama a atenção para esta característica, para este detalhe aqui. Ainda seguindo a narrativa, Lucas diz que dessa cidade onde eles desceram, eles seguem a pé, tá, até Roma. Eles devem seguir a pé até Roma, vão escoltados ali pelos soldados que estão acompanhando. E o interessante é que Lucas vai dizer que os irmãos da igreja de Roma ficam sabendo que o apóstolo Paulo está chegando. E eles vêm até o apóstolo Paulo para recebê-lo ainda do lado de fora da cidade. Aqui você precisa fazer um exercício de imaginação, tá? As nossas cidades hoje não são mais cercadas por muros e não tem mais entradas, né? Mas as cidades do mundo antigo, elas eram cercadas por muros, e quando não eram totalmente cercadas por muros, elas tinham entradas, acessos muito bem definidos, patrulhados, e havia estradas principais. Nós ainda temos coisas semelhantes, por exemplo, a entrada pela nossa cidade, você tem as BRs que dão acesso à nossa cidade,
Mas o fato aqui é que havia um costume no mundo antigo, quando os heróis de guerra chegavam, depois de uma grande batalha ou de uma campanha longa de batalha, a população ia de encontro a esses heróis ainda fora da cidade e os recebia lá fora da cidade e vinha escoltando eles para dentro da cidade. Essa via que é citada aqui no texto, a Via Ápia, tá? Essa estrada é a principal estrada de Roma, da Roma antiga. Ela ainda existe hoje, ela não está completa, mas ela ainda existe hoje. Ela é uma estrada que cortava boa parte da cidade de Roma, quase que toda a cidade, e ela era a grande, vamos chamar assim, é a rua principal da cidade. Então, e dava também a entrada, era também a entrada principal da cidade. O apóstolo Paulo vem escoltado pelos soldados, e o que é interessante é que esses irmãos vão receber o apóstolo Paulo lá fora das cidades, lá fora da cidade. Eles dão ao apóstolo Paulo um tratamento que é digno dos heróis, que é digno dos grandes guerreiros, dos grandes soldados romanos. E isso é interessante porque aqueles soldados que estavam ali com o apóstolo Paulo não tinham a menor expectativa de que um prisioneiro pudesse fazer com que pessoas saíssem de suas casas para vir recebê-lo fora da cidade. Isso demonstra para nós, isso está implícito no texto, demonstra para nós esse amor, esse cuidado e a importância que o apóstolo Paulo tinha para aqueles irmãos. É interessante porque Lucas, quando relata isso, ele acaba sendo bastante econômico. Lucas não fala muito, ele diz que o apóstolo Paulo chegou, os irmãos o vieram receber fora da cidade. Você precisa conhecer o contexto histórico para entender o valor dessa informação, eu acabei de explicar. E em seguida Lucas diz que Paulo os viu, se alegrou, se animou e seguiram. E aí parece ser até um pouco seco da parte de Lucas, porque se nós conhecermos a biografia do apóstolo Paulo, se você já leu a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é escrita bem antes disso, é escrita uns 2 anos antes desses eventos, é escrita quando o apóstolo Paulo está saindo, terminando a sua última viagem missionária, ele passa por Corinto para recolher a oferta que ele vai levar a Jerusalém, e de Corinto ele escreve essa carta para os romanos, e ele explica as suas intenções. Qual é a intenção do apóstolo Paulo? Era ir a Jerusalém, entregar as ofertas, de Jerusalém ir a Roma, encontrar os irmãos da igreja de Roma e de lá seguir para a Espanha, para uma nova viagem, uma nova empreitada missionária. E lá no capítulo 1, no verso 11 e no verso 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque desejo muito ver-vos, isso eu estou lendo Romanos capítulo 1, verso 11 e 12, porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua vossa e minha. E aí lá no final da carta, lá no capítulo 15, lá nos últimos capítulos da carta, no verso 25 até o verso 33, ele diz o seguinte: mas agora vou para Jerusalém para servir os santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, também devem servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los, os romanos, né? E bem sei que quando eu for visitar-vos, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo em vossas orações em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes da Judéia e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que Deus de paz seja com todos vós. Amém. De fato, o apóstolo Paulo encontrou os irmãos romanos, ele foi encorajado como ele esperava ser encorajado e ele se alegrou como ele esperava se alegrar. Embora o caminho não tenha sido esperado, né? Não tenha sido o pretendido. Ele passou por situações muito complicadas até chegar em Roma. Mas ele chega lá, ele recebe então
ele ganha essa recepção dos irmãos, ele é encorajado, ainda que tenha sido muito diferente do que ele havia esperado, ele é encorajado pelos irmãos, e aí o texto nos diz, Lucas nos diz, que o centurião romano concedeu ali uma benesse especial para o apóstolo Paulo e deixou que ele ficasse em uma casa separada, uma casa alugada, custeada pelo próprio apóstolo Paulo, muito provavelmente sendo quitada aí com oferta dos irmãos, tanto da igreja de Roma e posteriormente de outras igrejas, também a igreja de Filipenses participa desse processo. Então ele chega lá, fica nessa casa e ele é guardado por um soldado. Só que eu preciso que você entenda o contexto de como é que funciona isso. O soldado não está na porta guardando o apóstolo Paulo. O soldado está acorrentado ao apóstolo Paulo. Ele está acorrentado ao apóstolo Paulo o tempo todo. E essa guarda era trocada de 4 em 4 horas. Então o apóstolo Paulo nunca está sozinho nessa casa. Porque muitas vezes as pessoas leem essa informação e dizem, não, mas essa prisão foi tranquila, porque ele ficou numa casa alugada, uma prisão domiciliar, tal. Então ele está tranquilo. Não, não é tão tranquilo. Você está amarrado a uma outra pessoa 24 horas por dia para todas as coisas. Acordar, comer, ir ao banheiro, deitar, dormir. De 4 em 4 horas você está ali dormindo, a guarda pretoriana, que era quem estava fazendo essa guarda, vinha, trocava a guarda, acorda. Então não era um negócio confortável. Mas olhe como o apóstolo Paulo olha essa situação. Nós vemos aqui em Atos como aconteceu, e na carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos como o apóstolo Paulo reage a tudo isso. Ele olha lá, ele fala o seguinte, Filipenses capítulo 1, do verso 12 e o verso 13. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que eu estou na prisão. Para o apóstolo Paulo, a situação não é embaraçosa e não é motivos de queixa. Não há nenhuma linha em todos os escritos do apóstolo Paulo que ele faça qualquer queixa sobre qualquer situação sua em relação à prisão. E, em especial, nessa carta de Filipenses, ele diz, olha, o fato de 4 em 4 horas ter um soldado sendo trocado, que vai ficar acorrentado a mim, serviu para que o evangelho fosse anunciado a toda a guarda pretoriana. Você imagina toda a guarda pretoriana passando, o apóstolo Paulo trocou, sentou do lado, é óbvio que a primeira coisa que o apóstolo Paulo começa, você já ouviu falar de Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você entende o que é? Deixa eu te explicar. E o cara está preso a ele por 4 horas. Pelas próximas 4 horas, ele vai ouvir o evangelho. Ele vai ouvir pregação. O texto não nos diz, Lucas não nos fala, a carta de Filipenses vai dizer que depois que a casa de César saudava os irmãos em Filipos, então é muito provável que os soldados que também faziam a guarda do imperador, muitos deles se converteram e no processo de levar o evangelho a outras pessoas, chegaram também à casa do imperador. Então o que é interessante aqui é que o apóstolo Paulo não acha a situação incômoda, embora nós, quando olhamos para pequenos eventos das nossas vidas, temos a tendência de reclamar de tudo que acontece. Isso nos leva a perceber o quanto somos frívolos com as nossas queixas e lamúrias diante de Deus. Esse homem havia passado por naufrágio, esse homem havia sido açoitado, esse homem havia sido apedrejado, esse homem havia sido dado como morto em um determinado momento, ele foi linchado em outro momento, ele vem caminhando, sendo arrastado para cima e para baixo, ele chega ainda, é dado a ele uma graça, não, você pode ficar numa casa separada, você não vai para a masmorra com os demais, você pode ficar numa casa separada, mas vai ficar alguém amarrado a você 24 horas por dia. E o apóstolo Paulo em nenhum momento se queixa disso, muito pelo contrário, ele olha para cada oportunidade dessa e diz, o evangelho vai progredir a partir daqui. Não é à toa que ele vai dizer que toda a guarda pretoriana ficou sabendo do evangelho. Essa é a primeira parte do texto, é uma parte que relata os eventos, as coisas que foram acontecendo até chegar a um determinado ponto crucial da narrativa de Lucas, que começa a partir do verso 17, que é quando o apóstolo Paulo se encontra com os líderes judeus. O que acontece? O apóstolo Paulo vem a Roma ser julgado pelo imperador. E o apóstolo Paulo mantém o seu padrão de atuação. Eu já expliquei aos irmãos em outro momento
que sempre que o apóstolo Paulo chegava em uma nova cidade, ele tinha um padrão de atuação. Ele ia em busca primeiro dos judeus. Embora ele fosse o apóstolo dos gentios, ele chegava primeiramente aos seus irmãos judeus e anunciava o evangelho a eles. Tentava explicar para eles que Jesus, o Galileu, o Nazareno, aquele que havia morrido algum tempo atrás, era o Messias anunciado pelos profetas e pela lei. Então ele fala primeiro com os judeus. E aqui em Roma, ele faz a mesma coisa. Então perceba aqui, nas entrelinhas, o que Lucas está nos dizendo. O apóstolo Paulo não está em uma viagem para cuidar de assuntos pessoais. O apóstolo Paulo está em missão. O apóstolo Paulo está em uma viagem missionária. Ele mantém o seu padrão de atuação missional. Ele chegou em Roma, ele podia estar muito bem preocupado ali, bem, deixa eu me reunir com os irmãos da igreja que entendem de lei, porque eu vou me apresentar diante do imperador, eu preciso preparar a minha defesa, eu preciso preparar, me cercar das informações necessárias para me apresentar diante do imperador, para que eu tenha sucesso. Pelo contrário, ele diz, chamo meus irmãos judeus que eu preciso falar com eles. Eu preciso explicar por que eu estou aqui e eu preciso também anunciar o evangelho a eles. E não é outra coisa que ele faz. Ele chama então os judeus, chama os líderes dos judeus ali, provavelmente os líderes da sinagoga local. Então ele começa a explicar para aqueles irmãos a razão pela qual ele estava ali, por que ele estava preso e por que ele estava em Roma. Ele então fala que está preso desde Jerusalém, que foi entregue nas mãos dos judeus, dos romanos, pelos judeus, que embora os romanos não conseguissem condená-lo, tá, os judeus não aceitavam que ele era inocente, então ele teve que apelar para César, e agora ele estava ali. E aí o que é interessante é que os perseguidores de Paulo desistiram de perseguir Paulo, porque o texto nos diz que até aquele momento, já muitos meses haviam passado, desde a sua saída de Jerusalém, de Cesareia, chegando então a Roma, ninguém havia mandado nenhuma carta para os irmãos lá em Roma, nem mesmo ninguém tinha chegado lá explicando para as pessoas que estavam lá, para os judeus que estavam lá, que Paulo estava para chegar e estava condenado, ou melhor, pretendiam que ele fosse condenado por uma série de coisas. O texto, Lucas nos diz que ninguém estava sabendo de nada, mas como eles já ouviam falar da seita, né, o cristianismo é conhecido como uma seita no início, uma seita dentro do judaísmo, então muitos estão falando desse tal caminho, então, por favor, nos explique, tá, o que é esse tal caminho. Então o apóstolo Paulo vai e mantém ali o seu padrão de anúncio, ele começa então a pregar o evangelho àqueles homens. Lucas vai nos dizer lá no verso 23 e 24, que tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa, desde a manhã até a noite. Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como também pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros rejeitavam. O que também mantém o padrão de tudo o que está acontecendo ao longo de todas as viagens missionárias. Sempre que o apóstolo Paulo chega em uma sinagoga, ele anuncia, ele explica o evangelho, uns criam e outros rejeitavam. Isso também nos ensina uma lição, ainda que secundária, do texto. Isso nos ensina que o evangelho, quando anunciado, ele nunca será aceito por unanimidade. Ele nunca será aceito por unanimidade em todos os lugares. Então, não se assuste quando você anunciar o evangelho e pessoas rejeitarem. Confie no anúncio puro do evangelho, anunciando corretamente, porque da mesma forma como aconteceu com o apóstolo Paulo em outros tempos, ainda acontece nos nossos dias. Até hoje, uns aceitam, outros rejeitam. Então, muitas vezes, a gente tem a expectativa, a gente cria uma expectativa de que sempre que a gente anunciar o evangelho, as pessoas receberão de bom grado. E aí nós nos frustramos quando as pessoas rejeitam, porque no fim a gente não está muito preocupado em anunciar o evangelho, a gente está preocupado em ser aceito. Mas o fato é que se nós anunciarmos o evangelho puro, o evangelho genuíno, sem preocupação em converter pessoas, porque isso é uma tarefa do Espírito Santo, nós estaremos preparados para o resultado natural. Uns aceitarão e outros rejeitarão. Mas a partir dessa rejeição dos judeus, o apóstolo Paulo chama a atenção em uma questão muito importante. E aqui é o cerne tanto da nossa mensagem de hoje, quanto dos eventos relatados por Lucas.
No verso 25, na parte B, na segunda parte do verso, o texto nos diz o seguinte: Paulo dá uma resposta aos judeus. Depois dos judeus rejeitarem a sua aplicação, a sua explicação, ele passa o dia todo explicando, de manhã até de tarde, explicando que Jesus era o prometido pelos profetas. E pense aqui, tá? Pense numa EBD bem mais complexa, tá? Ele vai pegando texto por texto e mostrando, olha, tá vendo esse texto aqui do profeta? Tá vendo esse texto da lei? Ele diz que o Messias aconteceria isso, ó, com Jesus aconteceu isso. Ele começa a fazer esses comparativos e vai explicando ao longo do dia inteiro, uns aceitam, outros rejeitam. Quando a maioria rejeita e vai embora, o apóstolo Paulo, antes deles irem embora, ele chama a atenção para a parte B do verso 25. Leia comigo. O texto diz assim: bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Aqui nós percebemos um eco de um outro texto, também na carta de Paulo aos Romanos, sobre essa mesma situação. O apóstolo Paulo já vem experienciando essa rejeição dos judeus ao longo de todo o seu processo missionário. Capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, do verso 1 ao verso 11, diz o seguinte: pergunta então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. O seu povo aqui é o povo de Israel, tá? O povo da aliança. De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele falou a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, só eu fiquei, procuram me tirar a vida. Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente restou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. E então, o que Israel está buscando? Isto não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os demais foram endurecidos. Como está escrito, até o dia de hoje, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. E Davi diz que a sua mesa se torne um laço, em armadilha, em pedra de tropeço e em retribuição para eles, que os seus olhos se escureçam para não ver, e que tu lhes curves sempre as costas. Então, pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios para provocar ciúmes em Israel. Paulo já tinha consciência do estado entorpecido e endurecido dos judeus, mas ainda assim o apóstolo Paulo insistia com eles. O apóstolo Paulo já vem experimentando essa resistência dos judeus quanto à verdade do evangelho, a verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo, de Jesus, o Nazareno. Ele ainda assim chama a atenção dos seus irmãos, ele ainda assim chama os seus irmãos para a necessidade de prestarem atenção em que Jesus é o cumprimento da lei. Isso nos faz perceber que, ainda que as pessoas mais endurecidas pareçam que nunca darão ouvidos ao Evangelho, nós ainda assim temos que continuar anunciando a elas, porque nós não sabemos quando é que o Senhor quebrará a dureza do coração de cada um delas. Por isso nós anunciamos. Ora, o apóstolo Paulo já sabia que os judeus se comportavam assim. Tudo indica que os judeus de Roma também se comportariam do mesmo jeito. Mas o que o apóstolo Paulo faz? Ele continua pregando o evangelho, confiando que cabe ao Senhor quebrar a dureza dos corações e abrir os olhos de quem precisa ver e dar a fé genuína para a salvação para quem precisa da fé genuína para a salvação. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo nos ensina a não desistir de anunciar o evangelho. Mas ele faz um adendo final. E esse alerta final é muito importante para nós, porque esse alerta final diz respeito a nós. Ele diz o seguinte, verso 28, estais cientes, então,
que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Paulo alerta aos judeus que a partir daquele momento, a partir daquele exato momento, que é exatamente a última fronteira que o evangelista Paulo chega, é a última fronteira onde Paulo vai chegar como missionário, ele diz aos judeus, ele faz quase como uma voz profética, diz, olha, a partir desse momento, saibam que a salvação que eu estou anunciando a vocês desde Jerusalém, que meus irmãos estão anunciando a vocês desde Jerusalém, constantemente, que nos últimos 30 anos nós temos feito o possível para anunciar em todos os lugares, principalmente aos judeus, essa salvação, ela será entregue aos gentios, e eles ouvirão, eles não rejeitarão, eles abraçarão essa verdade. O evangelho, então, chega aos confins da terra, chega até Roma, e a partir dali, ele vai se enraizar por toda a Europa, por toda a África, pela Ásia, futuramente, séculos depois, chegará às Américas e séculos depois chegará à América do Sul e chegará até uma cidade chamada Porto Velho, no estado de Rondônia. Porque o evangelho, a partir daquele momento, foi entregue aos gentios e os gentios abraçaram. E isso é interessante porque Paulo está falando isso com dor no coração. Ele não está falando isso com ar de superioridade. Ele está triste porque os seus irmãos judeus estão rejeitando o evangelho. Eles estão rejeitando a mensagem, eles estão rejeitando a verdade, estão perdendo a oportunidade de terem um encontro genuíno com Deus. Óbvio, o apóstolo Paulo tem consciência e ele sabe que Deus tem algo preparado para Israel. Deus tratará com Israel de uma maneira especial, de uma maneira separada, em um momento propício. O livro de Apocalipse já fala sobre isso, as cartas também falam que Deus tem algo preparado para Israel, mas o fato é que em um determinado momento da história, o evangelho rompe a barreira do Estado de Israel, da nação de Israel, e se torna uma propriedade do mundo todo, e se torna algo de todas as nações, e se torna algo que agora vai ser cuidado, que vai ser desenvolvido e vai ser anunciado pelos gentios. Porque a partir desse momento, os apóstolos já estão no final da sua carreira, já estão no final da sua vida. Muitos apóstolos já haviam morrido, o próprio apóstolo Paulo vai encontrar o fim da sua vida nos próximos 2 ou 3 anos, a partir desse momento, ou melhor, nos próximos 4 anos, porque ele passa 2 anos preso, e depois ele é solto, aí uns 2 ou 3 anos depois, Nero então toca fogo em Roma, bota a culpa nos cristãos, e aí os 2 apóstolos, Pedro e Paulo, são presos e são então mortos por Nero, na tentativa de dar ali uma satisfação ao Senado romano. Sobra apenas João. João é o único que vai morrer de velhice, mas a igreja, a partir dali, começa a ser liderada, organizada e começa a se desenvolver sob a liderança de gentios e não mais de judeus. Isso é interessante, porque isso fala a nós. Isso fala a nós nos dias de hoje. E Lucas termina o livro de uma maneira aparentemente abrupta. No finalzinho ali, nos últimos versos, aparentemente Lucas conta a história pela metade. Porque se você ler ali o finalzinho, ele vai dizer o seguinte: a partir dali, os judeus foram embora, discutindo entre si. Lucas diz então que Paulo passou 2 anos numa casa, com liberdade para receber quem ele quisesse, podendo ensinar as coisas concernentes a Jesus, e ele termina dizendo que o evangelho era anunciado em Roma com liberdade, sem nenhum tipo de impedimento. E aí você pode se perguntar, mas ok, a gente acompanhou a saga de Paulo até agora, mas a gente não sabe do fim. Eu não sei se ele foi solto, eu não sei se ele foi inocentado, eu não sei se ele foi morto. A gente pode ler algumas coisas nas cartas que ele escreveu, e nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que Lucas encerra o livro sem contar, aparentemente, o fim da história. Muitos discutem achando que o livro foi finalizado às pressas, como se algo tivesse acontecido e Lucas dissesse, não, a gente precisa terminar o livro e depois eu conto num 3º volume o que aconteceu. Mas, ao que tudo indica, não é exatamente isso.
Ao que tudo indica, existe uma intenção teológica de Lucas por trás desse fim abrupto. Perceba que o fim do livro está exatamente ligado ao verso 28. O verso 28 diz, Paulo vai dizer, estais cientes, então, de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Lucas está deixando claro que, a partir de agora, a história do Evangelho será contada pela igreja formada pelos gentios. O que Lucas está dizendo é que o Evangelho agora é anunciado com liberdade em um ambiente externo ao ambiente judeu. O que Lucas está dizendo para nós é que agora a tocha, ou melhor, o bastão dessa jornada, dessa corrida, está sendo entregue pelos apóstolos a uma igreja que continuará sendo apostólica porque ela é fundada na doutrina dos apóstolos, mas uma igreja que agora é formada por gentios. O que Lucas está dizendo é que agora cabe a mim e a você dar continuidade a essa história. A história da igreja não se encerra em Atos. A história da igreja está sendo contada há 2000 anos e ela continuará sendo contada até o dia que Jesus Cristo voltar. E o que Lucas nos diz com esse final aparentemente abrupto é que cabe a mim e a você darmos continuidade ao livro de Atos. O que Lucas está dizendo é que o evangelho foi entregue a mim e a você. O evangelho foi entregue aos gentios. Nós somos gentios. Nós não somos judeus. A nós foi entregue essa mensagem e nós que ouvimos essa mensagem e aceitamos essa mensagem, nós agora é que somos as testemunhas. Porque até agora o evangelho estava avançando por meio do testemunho dos 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos que estavam caminhando pelo mundo, anunciando a mensagem do evangelho e fazendo novos discípulos. Mas agora, nós que ouvimos essa mensagem, cabe a nós sermos as testemunhas de Cristo. Cabe a nós darmos continuidade a essa mensagem. O relato de Lucas não acaba de maneira abrupta. Na verdade, o relato de Lucas acaba do jeito que precisa acabar, para que eu e você entenda que cabe a nós agora dar continuidade a essa história, levando o evangelho a todas as pessoas. A mesma ordem que foi dada aos discípulos lá quando Jesus Cristo estava subindo aos céus, ele diz, mas vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. O Evangelho chegou na Judéia, o Evangelho chegou em Samaria, o Evangelho chegou até os confins da terra, chegou até Roma e chegou até aqui. E a nós, que somos os herdeiros dessa tradição, nós que somos os herdeiros dessa ordem, cabe a nós a anunciar esse evangelho, porque o mesmo poder que desceu sobre os apóstolos naquele dia, lá no Pentecostes, também está sobre nós. Nós somos as testemunhas. O apóstolo Paulo deixa claro aos judeus, o evangelho, a salvação que eu estou anunciando a vocês, ela será anunciada aos gentios e eles receberão. Cabe a nós agora dar continuidade a essa história. Eu e você é que daremos continuidade a essa história que já vem sendo encenada por uma miríade de testemunhas que vieram antes de nós e prosseguirá sendo anunciada para outra miríade de testemunhas, para as pessoas a quem nós anunciaremos, até que o nosso Senhor raie dentre as nuvens e com poder e grande glória venha nos buscar. Lucas termina o livro de Atos assim porque agora o bastão está conosco. Paulo combateu o bom combate, correu a corrida, guardou a fé. Nós somos aqueles que darão continuidade a essa jornada. Agora cabe a mim e a você assumir a nossa posição nesta grande corrida e fazer a nossa parte, sendo testemunhas desse evangelho de Cristo Jesus por onde quer que nós andemos. Quero convidar você agora, nesse momento, a baixar a sua cabeça e pedir a Deus que fale com você e pedir a Deus que lhe dê a condição de ser essa testemunha, de assumir a sua parte nessa jornada, de assumir o seu papel nessa história, de assumir a sua função como testemunha viva, como carta viva, como o próprio apóstolo Paulo diz em suas cartas,
como cartas vivas espalhadas pelo mundo, anunciando a todos as verdades e as maravilhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, fala conosco, Pai, nessa noite. Nós acabamos de estudar o livro de Atos, Pai. Nós vimos tantas coisas acontecendo por meio da vida do apóstolo Paulo, por meio da vida do apóstolo Pedro, de outros apóstolos também, e de outros líderes da igreja que foram levantados por Ti ao longo da história. Nós acabamos de ler os últimos versos, Pai, e nós entendemos que o verso 28 do último capítulo fala ao nosso coração. A verdade que foi anunciada aos judeus e eles rejeitaram, ela chegou até nós e nós a abraçamos, nós a reconhecemos. Por isso, Pai, nós entendemos que a ordem dada também àqueles 12 apóstolos, ali em Atos, capítulo 1, verso 8, é uma ordem para nós também. Ajuda-nos a assumir a nossa posição nessa corrida, Pai. A pegar o bastão em nossas mãos e entender que o Evangelho prosseguirá por meio do nosso testemunho, que o Evangelho prosseguirá por meio do nosso trabalho, da nossa participação. Então não nos deixa ficar letárgicos, Pai, não nos deixa ficar parados, não nos deixa, Pai, desvalorizar o trabalho que essa miríade de testemunhas que vieram antes de nós teve para que o Evangelho chegasse até nós hoje, Pai. Tantas vidas foram ceifadas para que hoje nós pudéssemos estar aqui, reunidos, conscientes da Tua verdade, sabendo quem Tu és e podendo render glórias ao Teu nome. Por isso, Pai, aquece os nossos corações, nos faz lembrar, Pai, que essa é uma verdade que deve ser anunciada a todas as pessoas, Pai. Ajuda-nos, Pai, a entender que nós é que somos a continuidade do livro de Atos. Nós somos o capítulo 29, 30, 31, 32 e assim por diante, Pai. Cada um de nós é parte dessa grande história que está sendo contada. E nós queremos, Pai, também, a exemplo do apóstolo Paulo e a exemplo dos demais apóstolos, como nós vimos no livro de Atos, sermos testemunhas de Cristo, tanto em nossas cidades, nos arredores e até os confins da terra, Pai. Ajuda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.